Boa tarde, nossos amigos, e bem-vindos de volta a mais um BeFast Podcast, o podcast onde você sabe que se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. Eu sou a Luísa. Eu sou a Giovana e nós estamos muito felizes de estarmos novamente aqui com vocês para falar do que a gente mais gosta, que é automobilismo, especificamente Fórmula 1, né? Sim, e esse é um episódio inteiramente dedicado aos fãs da Fórmula 1 como nós, porque depois do Grande Prêmio do Japão não tinha como ser diferente, então a gente vai falar sobre ser fã da Fórmula 1. Então eu queria, se tu me der licença, Gi, com certeza, de dedicar esse episódio especialmente aos fãs japoneses e à avó do Alex Albon, a maior fã do Lando Norris. Aquela senhora arrasou. Não, ela merece a tua dedicação. Porque, assim, eu acho muito legal que sempre que vem, tipo, artista internacional pro Brasil, alguma coisa assim, o pessoal todo mundo fala, tipo assim, ai, não existe nada como os fãs brasileiros, que nós somos famosos, assim, com cantores e a plateia que não cala a boca o show inteiro. E aí, tipo assim, no automobilismo nós também somos ótimos fãs, mas os fãs japoneses, eles são diferenciados, né? Sim. E uma coisa que eu li sobre ser fã, porque estudei pro podcast, né, gente? Vocês me deem licença. A dedicação da menina. Não, olha só. Mas isso foi uma coisa que eu achei muito legal. Porque, apesar da gente ver muitas crianças, e no Japão a gente viu muitas crianças, aquele menininho imitando a pose do Russell. Ai, que fofo! Está aqui, ó. Aqui! Ai, muito bom. A gente vê muitas crianças, mas o automobilismo oportuniza, entre outros esportes e outras questões, claro que todo mundo pode ser fã do que quiser, que os adultos vivam certas experiências que a gente normalmente vive na infância. Como, por exemplo, assim, de se imaginar conhecendo o ídolo, ou se imaginar sendo amigo do ídolo. E todas essas coisas exercitam e estimulam partes do cérebro que normalmente a gente exercita na infância, e depois na vida adulta isso um pouco se perde. Então, tipo, é um benefício muito legal quando ele é praticado em limites saudáveis, claro, que a gente pode, né, se beneficiar simplesmente por gostar muito de um assunto. Não, isso é muito legal, porque eu me considero meio que uma fã profissional, assim. Assim, eu sempre gostei de gostar muito das coisas. Então, assim, desde essas coisas mais de ficção científica quando eu era mais adolescente, até cantor e tudo mais. E, assim, quem gosta muito de alguma coisa e teve o privilégio já de ter a experiência de ver aquela coisa ao vivo ou conhecer alguém, sabe? Esse ano passado a gente foi no show da Taylor Swift e eu gosto muito da Taylor Swift há muito tempo. E assim... E eu conheci a Taylor pela Giovana. Eu não era uma fã independente. Porque você sabe, né, que é fã não cala a boca sobre o que gosta, né? Então, mas foi muito legal. Foi por isso porque, que assim, a gente fez um podcast. Exatamente. E assim, nós somos de Porto Alegre, então assim, quase ninguém vem pra cá, né? Não dá pra falar ninguém, porque alguns vêm. Alguns vêm. Mas assim... tá no show ali de uma artista que tu gosta muito, é uma experiência, assim, tu te sente como uma criança. Porque assim, é uma euforia, é uma felicidade, é uma coisa, tipo assim, tu meio que te desprende daquela... Deve ter um nome oficial pra isso, aquela máscara social de polidez. Isso, da veste adulta, né, assim. É claro que a gente tá falando que essas coisas acontecem num limite saudável, né. Mas uma das coisas que eu acho mais legais que a gente pode considerar e sobrepor ao nosso mundo do automobilismo e ao nosso tema geral aqui do podcast, e puxando o gancho disso que eu tinha falado sobre ter começado a gostar da Taylor por causa da Giovana, isso é uma coisa muito legal também que a turma que é fã de alguma coisa tem, né, que é gerar pontos em comum muito específicos com as outras pessoas, e isso gera uma identificação e uma conexão muito legais, né? Não, isso eu acho que ainda mais agora que a gente se fala muito por rede social, sem querer ser a chata que fala, por causa das redes sociais. Nos tempos atuais. Fazendo redação do Enem. Mas é uma coisa que, assim, as pessoas, elas se conectam cada vez de formas mais diferentes e formas mais nichadas, eu acho. E também as pessoas, elas estão mais chatas. Sim. Sabe? Porque uma coisa que me incomoda muito em relação a esse tema dos fãs é que sempre tem o fã que se considera mais fã do que os outros fãs. Porque por algum motivo a razão pela qual ele é fã é mais importante, maior e mais validada do que a dos outros. E eu acho que isso tá um pouco associado também a uma pessoa que ela tem menos essa troca com outras pessoas sobre ser fã. Pode ser. Porque uma coisa, pra quem não sabe, inclusive eu sou ex-estudante de comunicação. E uma coisa que falava muito era o fenômeno do bebedor de água.
Então tinha essa coisa de que as pessoas sempre viam a mesma coisa na TV, quando tinha só a TV, chegava no escritório, no trabalho, e todo mundo se reunia em volta do bebedouro de água pra falar do mesmo programa, que com certeza todo mundo tinha assistido a mesma coisa em casa no outro dia. E agora isso não existe mais, porque cada um faz o que quer, vê o que quer, tu vai no Netflix, tu assiste o programa que tu quer, não tem essa coisa unificadora do consumo de mídia. Sim, agora tu quer ver, por exemplo, essa coisa, esse senso de pertencimento, né, que acaba gerando nas pessoas, por exemplo, eu sou muito fã de Fórmula 1, então eu me sinto pertencente a essa bolha, né, eu faço parte dessa bolha. Eu acho que isso também ajuda a essa sensação de exclusividade que algumas pessoas têm. E eu acho que, de certa forma, todo mundo tem um pouco. Mas, assim, em algumas manifestações isso se coloca, assim, de um jeito, inclusive, equivocado. Sabe? As pessoas, elas se sentem especiais porque ser fã dá esse sentimento, que nem a gente falou, a gente se sente especial por ser fã. E algumas pessoas deixam isso subir na cabeça, né? Sim, porque, por exemplo, a Fórmula 1, ela é um esporte exclusivo, né? Assim, ela tem poucos competidores, ela é um esporte caro, que pra tu chegar até lá, enfim, fica mais caro ainda. Exclusivo em vários sentidos, né? Isso, pra tu frequentar os autódromos é uma coisa cara, né? Então, assim, ela tem essas questões, além de não ser um esporte tão difundido, digamos assim, como, por exemplo, aqui no Brasil, pra nós, o futebol, ou então a NBA, enfim, não é tão acessível nesse sentido. Agora, se for pensar por outro aspecto, no Brasil, a Fórmula 1 ela é exibida em rede nacional há, sei lá, mais de 30 anos. Exatamente. Isso foi uma coisa muito curiosa que a gente comentou antes de fazer o podcast, porque hoje de manhã eu vi o autosport.com postar no Instagram deles: qual série do automobilismo você assistiria se não fosse pago? E aí eu pensei, nossa, mas a gente tem tanta coisa acessível no Brasil, né? Assim, o que não tá passando na Band, por exemplo, tu consegue achar no YouTube, num streaming, enfim, gratuito pra acompanhar. E isso é um privilégio que o brasileiro tem, que de uma certa forma a gente esperaria que deixaria o esporte um pouco mais acessível, né? Sabe que eu ouvi uma comparação sobre moda e que eu achei que cabia aqui. Vamos ver se vai fazer sentido também pra vocês. Fale. Mas assim, existe a diferença dos novos ricos para aqueles que sempre foram ricos, né? Você que segue a estética quiet luxury, old money no TikTok. Mas então, e por que você fala do quiet luxury, né? Que foi uma forma das pessoas que sempre tiveram dinheiro se destacarem das pessoas que passaram a ter dinheiro depois de um certo tempo. Faz sentido. Né? Então, assim, esse é um movimento da moda, mas que representava socialmente essa separação, né? De quem sempre teve pra quem ascendeu. E qual que é a diferença? Tá, a diferença é a seguinte, é que quem sempre teve dinheiro se mostra com uma moda mais austera, sem marca, sem divulgar as roupas que está usando, apesar de serem roupas muito caras e não quero me alongar nisso. E, ao contrário, os novos ricos, então, ficam conhecidos por usar logo da cabeça aos pés, enfim, né, de fazerem muitas propagandas e de contarem as coisas que têm. Ponto. Por que essa discussão eu gostaria de trazer pra cá? Porque o mercado de luxo, ele se inflou. Não é que ele deixou de ser um nicho e não é que ele passou a ser acessível a todos, mas ele inflou. Ele recebeu mais pessoas capazes de consumi-lo de alguma forma. E eu acredito que isso também tenha acontecido com a Fórmula 1 na sua exclusividade. A Fórmula 1, ela não deixou de ser nichada, mas a bolha inflou. E novas pessoas conheceram o esporte através de formas diferentes, cada um ao seu modo. E, de uma certa forma, quem já estava lá reconhece menos quem chegou depois, sabe? Foi essa associação que eu fiz da minha cabeça. Não sei se faz sentido pra vocês. Nossa, eu achei muito boa essa analogia e isso me lembra muito daquele discurso, sabe, naquela era dos 2010 que decidiram que iam transformar tudo que é livro em adaptação pra filme, né? E aí o pessoal falava, nossa, esse aqui não leu o livro, esse daqui só assistiu o filme. Essa coisa assim... Quem lia o livro era melhor do que quem assistiu o filme. Nossa, tem essa diferença aqui entre o filme e o livro e que só quem é fã mesmo sabe, né? E eu acho que, puxando o fio do que tu começou a falar sobre as redes sociais, eu acho que faz muito sentido. Porque, de uma certa forma, essa nova geração que chegou, e eu não tô só falando que chegou pelo Netflix,
essa nova geração se disponibilizou a acompanhar o esporte de um jeito que ela gosta. Então, assim, Exato. eu vou acompanhar só pelo TikTok. Eu vou acompanhar só pelo Instagram. Eu não. Eu vou ver todos os treinos, eu vou ver a quali, eu vou seguir todos os pilotos, nananana. Tipo, essa geração, ela se colocou de uma forma ao seu gosto. E isso também é uma coisa que ficou mal vista, sabe? E aí, posso fazer um parênteses e trazer a nossa seguidora pra conversa? Pode, claro. Então, enquanto tu vai pegando aí, eu vou explicar pro pessoal. A gente perguntou hoje de manhã no nosso Instagram como é que foram que as pessoas começaram a acompanhar a Fórmula 1. A gente queria ver um pouco de opiniões diferentes das pessoas. E algumas pessoas nos responderam. E a gente tem, inclusive, um áudio aqui pra tocar pra vocês. Então, bom, como a Gi explicou, e já agradecendo a Lu, que fez contato com a gente, e vai nos contar como ela virou fã. Oiê, eu sou a Lu, Chara da Luísa, e eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 depois de assistir um edit do Daniel Ricciardo no TikTok. Pois é, o carisma desse homem me pegou e eu fiquei completamente obcecada. A partir daí eu comecei a procurar um pouquinho mais sobre o esporte e, de fato, descobri o que era a Fórmula 1. Um tempinho depois, eu encaminhei esse mesmo edit para uma amiga minha e eu descobri que ela já acompanhava a Fórmula 1 antes. E aí a gente começou a compartilhar e a conversar sobre juntas. É isso. Beijo! Eu amei esse áudio. E especialmente porque é uma coisa que a gente não costuma pensar. Nossa, geralmente o pessoal comenta, que eu sempre assisti, ou eu comecei a assistir. Porque na minha casa estavam assistindo. Ela começou por um edit, que é uma coisa que eu faço. Sabe quando, tipo, tem uma série que tá todo mundo comentando? E aí, tipo assim, que preguiça de assistir, que preguiça. Aí um belo dia aparece no meu TikTok. Tipo assim, 5 segundos eu fico... deixa eu parar tudo e eu ir assistir isso aqui. Mas eu amei o áudio, porque, primeiro, é uma pessoa que não tem vergonha de admitir como começou a acompanhar o esporte. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que começou pelo Drive to Survive e não fala. Tá? Já falei aqui, ó. É a única letrinha que eu vou dar hoje. É a única letrinha que tu vai dar hoje? Não, mas e por quê? Eu não vou nem... Eu vou só fazer um comentário, porque assim... as pessoas, elas não falam porque... Tem gente que se acha fã superior, fã melhor do que outro, porque consome a Fórmula 1 de uma forma diferente. E eu acho que isso acaba acanhando um pouco as pessoas de falar a verdade sobre isso. Eu não acho que seja uma questão maliciosa das pessoas. Tipo, eu não vou falar uma que brincadeira, nossa. Mas é porque realmente vai se criando um ambiente que as pessoas se sentem um pouco acuadas. Mas então, sobre o áudio que a Lu nos mandou... eu acho assim, 2 coisas muito legais. A primeira delas é ter descoberto numa pessoa que já era amiga uma outra coisa em comum que fez com que elas ficassem mais amigas. Que era exatamente aquilo que a gente tava falando, das pessoas se aproximarem, criarem vínculos e como essa relação assim de ser fã pode te oportunizar a fazer isso. E a outra coisa é de ter descoberto esse mundo a partir de uma veia 100% nova, né? Que nem bem as próprias equipes estão lá ainda, agora que eles estão começando a se movimentar nesse sentido e tal. Mas assim, é um fã que viu um corte no TikTok e aí se interessou e foi atrás da sua própria maneira, caminhou para conhecer o esporte. Então eu acho assim que... Olha, se a gente estivesse precisando que alguém dissesse assim pra nós, olha, isso que vocês estão falando tem aí um certo fundamento, eu acho que a gente teria conseguido depois desse áudio. Acho que a gente teria. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada, Lu, por ter mandado. Eu amei o teu áudio. E é uma coisa muito impressionante isso, porque nós próprias já recebemos, tipo assim, comentários e coisas, pessoal, tipo, logo se vê que é uma fã de Drive to Survive, porque a gente tava, tipo... O Netflix foi longe demais. Eu amei o dia que eu recebi esse comentário. Esse do Netflix foi longe demais, foi muito legal, porque era um vídeo nosso comendo bombom de chocolate enquanto assistia a corrida. Era cada um da cor de uma equipe? Era. Sim, isso nós também não podemos negar. Não podemos negar, mas assim, por que isso... Porque a gente sabe que... Por que incomoda? Por que isso incomoda e por que isso faria da gente menos fãs do que uma pessoa que não come um bombom lá enquanto assiste uma corrida? E aí, uma questão assim... Já vamos só pra alinhar aqui, pessoal. Não existe cartilha de fã, né? Só pra alinhar, não existe, né? Não existe, porque aqui tá todo mundo pra se divertir, pra fazer uma coisa que gosta. Se a pessoa gosta de assistir só no domingo, se a pessoa gosta de acordar 3 da manhã pra ver o treino livre 2 do Japão. Beleza. Agora, então, assim,
Então tá, todo mundo alinhado, tá? Só pra saber. Agora, assim, se uma pessoa se considera... Vamos ver aqui, cadê os psicólogos? Tem algum psico que nos acompanha? Sempre tem. Ó, então assim, uma pessoa que ela se considera mais fã, né? Ela se considera, então, um fã melhor. Tudo bem? Beleza. Por que ela acha ruim um fã que é pior do que ela? Se ela tem esse complexo de superioridade, é no mínimo assim, ó, atenção com a burra, né? Pelo amor de Deus. Não faz nenhum sentido, não faz nem sentido isso. Porque se a pessoa se considera melhor, ela vê alguém pior, ela deveria então se considerar melhor ainda, né? Não faz nenhum sentido. Se a pessoa tem um complexo de superioridade em relação a ser um fã melhor do que as outras, isso seria alimentado por um fã que é pior, né? Ou será que ela quer, tipo, achar alguém que é mais fã que ela? Não quer? Exatamente. Então, assim, eu acredito que essa sensação seja uma grande insegurança. No final eu também das contas, entende? Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebo é que existem alguns pilotos que são aceitáveis como possuírem torcida. Por exemplo, é ok torcer pro Verstappen, é ok torcer pra gurizada da Ferrari, pros Mercedes. Agora, assim, vem alguém dizer que é fã do Stroll. E ele é bonito daquele jeito, tá? Participa da família Succession da Fórmula 1. Certo? Nós, inclusive, recebemos um áudio de uma outra seguidora contando uma coisa que eu achei muito legal. Arrasaram! Não, vocês foram demais. Sério, muito obrigada por mandarem os áudios que vocês mandaram. E ela justamente falou sobre como ela se sente por ser fã de um piloto que não é tão popular. Inclusive, tu tem ele aí pra tocar pra gente? Aqui, toca aí. Meninas, eu sou a Lorena de São Paulo e eu comecei a acompanhar mais, assim, a Fórmula 1 por conta do Drive to Survive, assim. Eu tenho lembrança do meu pai, do meu avô assistindo e tudo mais, mas eu comecei a acompanhar mesmo por conta do Netflix, assim. Até eu não me considero uma fã, assim, super engajada. Enfim, eu sou um pouco mais casual, porque... eu gosto de uns pilotos que o pessoal não gosta muito, assim. Eu sou muito fã do Ocon. Eu gosto muito do Alex Albon, assim. E às vezes... e às vezes se a gente comenta alguma coisa e o pessoal cai em cima, assim, não é muito receptivo. Então eu fico mais de lado, assim. Mas eu comecei pela Netflix. Bom, Lorena, obrigada por ter mandado o teu áudio, a tua contribuição também. E assim, entendo 100%. Inclusive tem uma moça que a Giovana é fã no TikTok, que eu recebo altos vídeos dela. Gente, eu sou muito fã dela. Ó, eu posso falar dela? Conta a história, porque tem tudo a ver com esse áudio da Lorena, que também é fã de pilotos, que é essa menina que infelizmente eu esqueci o nome, mas você deve saber. É a Lizzie, gente. Ela é maravilhosa, ela é americana, eu acho. Ela é uma das minhas criadoras de conteúdo favoritas do TikTok. E ela tem 2 ídolos no esporte. É o Lewis Hamilton. Que é aceitável, né? Pra geral, todo mundo acha ok. E o Lance Stroll. Que a gente acha ok também. Não, esses são os 2 ídolos dela. E por causa disso, ela compartilha bastante como é que é. E eu vi um TikTok dela, na verdade, essa semana falando sobre isso. Eu vi também, porque a fã dela me mandou. Porque eu mandei o TikTok da Lizzie pra ela assistir. E basicamente contando que, na opinião dela, ela gosta muito das mídias sociais da Aston Martin, que é onde o Lance corre. Mas que uma coisa que ela gostaria que fosse melhor nessas mídias sociais é a moderação de comentários. Porque ela, como fã do Lance Stroll, não se sente confortável em deixar um comentário apoiando ou falando alguma coisa sobre o Lance. Nas redes da própria Aston. Não estamos nem falando assim de um post que a Fórmula 1 faz. Coisa assim, teoricamente a equipe estaria ali pelos pilotos também, né? Não vou nem falar que é o Lance na equipe do Lance, né? Não, e ela comentando assim, às vezes um comentário de 3, 4 palavras que vem não sei quantas respostas de gente... Gera um problemão pra ela, né? E o pessoal questiona as credenciais dela de fã, que nem a gente tava falando. Sim. O pessoal fala, nossa, não entende nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falou que isso desencoraja ela a comentar também nesses posts. Então eu achei que tem tudo a ver com isso que a Lorena colocou. E isso fala alguma coisa sobre também essa questão que a gente colocou do pessoal não se sentir confortável com fãs que participam de forma diferente, né? Sim, com certeza. E puxando esse assunto, eu recebi um comentário,
obviamente não estou me comparando a menina Lizzie, né? Mas assim, eu recebi um comentário essa semana, não solicitado, porque esses comentários são sempre assim, né? Não solicitados. Eles nunca são. E aí era um perfil que até, eu não sei se não era um fake e tal, mas tudo bem. Eu acho que é fake porque é aqueles que tinham aqueles rostos gerados por inteligência artificial, sabe, que é muito perto. Tá, mas enfim, a gente também é seguida por I love almoçar, né? Então tudo bem. Ah, eu adoro o I Love Almoçar. Eu também. No meu coração não é um E fake. tem uma outra que a gente também acha que é fake, mas se não for, então não vou dizer. Não. Vai. Você começa é com H. É um nome muito específico. Vai lá, fala do comentário que você recebeu. Então, eu recebi um comentário desse perfil que me dizia assim: olha, pensando aqui no teu número de seguidores, eu acho que se tu fosse menos parcial, tu teria mais seguidores. Aí, assim, eu não vou abrir a janela de dizer que o meu perfil é nichado para passar o pano pro Carlos, porque isso aí, quem cai de paraquedas em um único vídeo, não tem como saber mesmo. O meu pessoal que tá lá, já tá tudo certo. A gente já combinou, vai virar Red Buller, todas essas coisas. Todo mundo no esquema. Tudo certo, mas tudo bem. A pessoa não tinha obrigação de saber. Agora, assim, por que eu não posso ser nichada? Porque entende? É essa discussão que eu quero trazer. E eu não tô falando de mim, né? Quando eu falo porque eu não posso, eu tô falando de qualquer fã. Por que eu não posso manifestar o meu desejo, né? De que tal piloto, Carlos, esteja em alguma equipe ano que vem? Por que eu não posso manifestar a minha tristeza de que o Carlos perdeu o assento? Por que eu não posso fazer isso? Se fosse outro piloto, eu poderia? Vocês entendem? É essa discussão que eu tô trazendo. E uma conversa muito legal da gente ter nisso é também que a pessoa imediatamente partiu do princípio de que tu estaria disposta a mudar o teu conteúdo para ter mais seguidores. Ou mesmo deixar de expressar a minha opinião para expressar uma opinião que eu sei que agradaria as pessoas, mas que não necessariamente me agradaria. E eu não tô falando de necessariamente querer ou não querer seguidor, enfim, mas é muito interessante a gente observar isso, tipo assim... quantas pessoas será que não deixam de falar alguma coisa ou então teriam dispostas a não, enfim, ser fã de um jeito mais específico? Por que não? Porque volta pra essa conversa que a gente tá tendo do jeito certo, do jeito errado de ser fã, né? Sim. Que na verdade não existe, tipo assim. E é uma coisa que a gente vê cada vez mais, tipo, que nem a gente tá falando com as redes sociais, que tá cada vez mais segmentado e que o pessoal tá... acho que descobrindo essas formas diferentes e talvez venha até um certo estranhamento. E assim, ó, e veja, não existe em outros esportes certas perspectivas que pra gente que gosta de Fórmula 1 existem. Como, por exemplo, se você nasce e escolhe o seu time de futebol, quando o time tá numa leva ruim... Olha, eu torço pro Inter aqui do Rio Grande do Sul. Meu time tá numa levada ruim há bastante tempo. Então, assim, mas isso não vai me fazer trocar de time, não vai me fazer virar gremista, não vai me fazer virar flamenguista ou qualquer coisa do tipo, entende? Por que eu tô dizendo isso? Porque os atletas que estão no time, eles vão e vêm, mas o meu time continua o mesmo. Na Fórmula 1, existe esse tipo de coisa, mas também existe tu torcer para o atleta, sabe? Então, por exemplo, assim, eu sou ferrarista. Sabe? Tudo bem. Agora, assim, eu gosto do Carlos não só porque o Carlos está na Ferrari e eu vou torcer para o atleta em outra equipe que eles estiverem. Inclusive, a gente brinca que a gente vai virar Red Buller, mas não é que eu vou virar, assim, a Red Buller de chapéu, Christian Horner. Não, gente, não é isso. Aliás, Deus me free, né? Mas o que eu considero é que é um esporte que te oportuniza torcer para mais de um piloto. Gostar das equipes e dos pilotos de formas diferentes. Até os chefes de equipe têm fãs e têm torcida, né? Tipo assim, poxa, a estrela do Netflix era considerado o Gunther, que era um chefe de uma equipe ruim que nem tá mais no grid, por exemplo. Sabe? Então, assim... por que num cenário que a gente... que ele oportuniza que se goste de várias pessoas e de jeitos diferentes e de várias equipes de formas diferentes, pra que a necessidade de ranquear isso de alguma forma, sabe? E eu acho que era só pra ser bem legal. Eu achei muito legal você trazer o exemplo do Gunther, porque ele é uma figura que na minha cabeça, assim...
se não fosse o Gunther, será que a Haas teria... Eu não sei como é que é a fanbase da Haas, né? Mas eu acho que muitos dos fãs da Haas estão lá devido ao Gunther, ou... Pode ser. Porque, de repente, é um time mais novo, né? Então, tipo, seguiram os pilotos que eram de outras equipes, enfim, Claro. alguma coisa assim. E essa característica de alguém, um seguidor de um esporte, tá lá acompanhando uma personalidade específica, uma figura, assim, ver essa coisa mais pessoa física... Eu acho que é uma característica muito dessa... É uma característica bem feminina de ser fã, no sentido das fangirls. E a gente entra em toda a história, tipo, de por que uma menina fã é vista de uma forma e um homem fã é visto de outra. Mas essa questão do Drive to Survive tem muito essa coisa de, tipo assim, as meninas que começaram a acompanhar o esporte por causa do Drive to Survive. E isso a gente sabe que não tem problema nenhum, mas isso é trazido com uma conotação muito negativa, sendo que, na verdade, é que nem tu comentou sobre a bolha tá inflando, né? As meninas, elas sempre estiveram lá. Agora elas estão em maior número, mas não é que elas foram introduzidas a partir daquilo, Não, né? e assim, isso se coloca de duas formas. Como se o Netflix tivesse sido o primeiro lugar onde os pilotos tenham sido mostrados, então tenha sido possível descobrir as suas belezas e bondades, entendeu? Como se não tivesse transmissão em TV aberta há 50 mil anos. Uhum. E também, eu acredito que o poder, assim, de tu conseguir consumir rede social do jeito que tu quiser, é também porque as pessoas têm voz nas redes sociais. Antigamente, tu consumia aquilo que os veículos te traziam. Então, tu assistia a transmissão, tu lia a matéria que estava no jornal, né? Assim, não era uma coisa tão autônoma. Hoje em dia, qualquer pessoa que quiser abrir um perfil e gravar um vídeo falando o que acha e interagir com as pessoas que vão chegar nesse vídeo, Que nem a gente. como nós, elas vão conseguir fazer. E é óbvio que tu vai te relacionar de outra forma com o esporte e com o conteúdo que vem através dele, porque tu tem muito mais opção. Então tu pode consumir bastante coisa só do jeito que tu gosta. Exatamente, porque às vezes o pessoal traz uma narrativa de que era uma vez os fãs de verdade. Aí surgiu o Drive to Survive e ele introduziu os fãs fakes. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, eu te contei, acho que essa semana isso, um fato curioso sobre Fórmula 1. Pra quem é fã de várias coisas, conhece a entidade da fanfiction, sabe? Mas por muitos anos, não sei se ainda existe, mas por muitos anos, a fanfiction mais longa do AO3, que é um dos principais sites de fanfiction, era de Fórmula 1. Tá, parênteses. O que é uma fanfiction? Uma fanfiction é uma história de ficção escrita por fãs utilizando personagens e contextos que existem ou em outra obra de ficção. É basicamente uma ficção escrita por fãs sobre algo, uma mídia já existente. Beleza, tá. Isso é muito associado com, tipo, fã de One Direction vai lá e escrever uma fanfiction, sei lá, do Harry Styles, que tem a falando ver uma com coisa. aquilo que nós falamos no começo do episódio sobre os fãs exercitarem a sua criatividade e a sua imaginação Exatamente. a partir daquilo que eles idolatram, né? Isso, então, assim... A maior de todas era de Fórmula 1. Exatamente, pra quem acompanha os arquivos da internet sabe que a fanfic mais longa do AO3 inteira era uma fanfic de Fórmula 1. Isso eu imagino que fosse, sei lá, 2013, 14. Tá, mas aí não to tinha Survive. Drive to Survive. Como Não é que nós tinha. vamos fazer daí? Mas isso eu quero dizer, as fangirls que tanto incomodam e que o pessoal acha tão errado, elas já existiam. Só que isso é uma realidade que é muito difícil de tu aceitar, porque tu tem que começar a pensar que, poxa, talvez então o Drive to Survive não seja um marco de bom fã, mau fã, sabe? Ou também a gente vai ter que começar a pensar que os fãs mais antigos, eles não tinham, assim, sei lá, acesso a tantas coisas. E aí não tinha como saber dessa fanfic. E aí não tem como achar que começou lá. Daqui a pouco eles vão cair no próprio feitiço de será que eles são fãs tão legítimos de conhecer tudo e ninguém mais conhece nada? Aí eu pergunto pra vocês, quero saber quem é que daqueles antigos que lia lá. Se alguém lia a fanfic, era a fanfic do Sebastian Vettel. Se alguém lia a fanfic, por favor, o mocinho das abelhas, né? Ele nem pensava em abelha naquela época. Tava lá correndo bem rápido na Red Bull. Mas, se você
Lia a fanfic do True Sebastian Vettel em 2013. Mande uma mensagem pro Bifest, a gente quer te entrevistar. Não. Se você lia essa fanfic e você não quiser se identificar, você mande no nosso DM. #eulia. A gente vai saber que é você. A sua identidade será preservada. A gente vai preservar, assim, a sua dignidade. Não, Sim. Eu não acho todo errado. Eu já li claro que não, a gente tá brincando. Eu já li muito fanfic no meu dia. Podem me julgar. Não julguem essa pessoa, não me julguem. Vamos alinhar uma coisa. Se a pessoa não entendeu que a gente tá aqui fazendo uma piada, então, olha, não ouça mais. Eu não tô fazendo uma piada. Eu quero que a pessoa fale com a gente mesmo, a pessoa que lia. Não, a pessoa... Nem ela entendeu. Pessoal, eu acho melhor a gente encerrar o episódio por aqui. O que tu tá achando? Eu também acho, eu adorei falar sobre isso. E o que eu mais gostei foi da participação dos nossos seguidores. Sério, gente, muito obrigada. Eu adorei. Eu acho que a gente tem que pedir mais vezes pro pessoal mandar mensagem. Eu achei muito legal também que vocês mandaram mensagem. Porque, bem ou mal, é um trabalho novo aqui que a gente tá fazendo. A gente nunca sabe o quanto que o pessoal vai topar engajar. E vocês estão demais no engajamento. Muito obrigada por tudo isso. E eu fui muito mala, porque as pessoas responderam em texto que eu perguntei. Ainda eu falei assim, será que você poderia gravar um áudio, por favor? E elas foram lá, gravaram, contribuíram. Vocês são demais, vocês são demais. Muito obrigada. Especialmente obrigada pra Lu, obrigada pra Lorena, que a gente tem os áudios aí. Mas muito obrigada a todo mundo que interagiu e que tem interagido no TikTok, no Instagram, no Spotify. O pessoal tá comentando no Spotify. Sim. Olha que coisa legal. Nós somos Bifest Podcast em todas as redes. E na semana que vem a gente volta, porque aí já estaremos às vésperas de corrida do Grande Prêmio da China. E vai ter coisa pra falar desse GP, hein? A primeira sprint do ano. Numa pista que ninguém corre há 5 anos. Por que bateram uma sprint nisso daí? Mas, enfim. O pódio do Piastri vem. O Piastri é bom em pista que ele nunca correu. Então é isso, gente. Obrigada por nos acompanhar. Tchau!